Agora vamos falar de um outro assunto, que também é caso de polícia, né? Meu Deus do céu, hein? Fraude no INSS. O doutor Márcio Coelho, advogado, ele é especialista em previdência, está na linha conosco nesse momento. Doutor Márcio, bom dia. Obrigado por atender a Alvorada FM. Marcelo, bom dia. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos uma pessoa tão importante como o doutor Márcio Coelho, que vai conversar conosco a respeito desse momento. Nós utilizamos fraude, né? Foi um roubo, né? Que fizeram com os nossos aposentados. Doutor Márcio Coelho, eu acho um absurdo realmente fazer isso com um aposentado que ganha R$1.500, ganha um salário mínimo, que paga por medicamentos, que muitas vezes acaba ainda ajudando netos, filhos, e aí esses golpistas, estelionatários, esses bandidos tomam o dinheiro dessa gente. R$50 para quem ganha R$1.500 faz uma diferença no orçamento, doutor Márcio Coelho. Pois é, Marcelo, infelizmente estamos aqui com uma denúncia importantíssima de uma fraude cometida contra milhões de aposentados em todo o Brasil. Nos últimos dias, as manchetes em todos os jornais do Brasil abriram espaço para denunciar a existência de uma mega fraude cometida contra os aposentados. A título de contribuição, milhares de aposentados eram mensalmente descontados do valor de suas aposentadorias, importâncias que variavam entre R$50 a R$150. Esses descontos eram feitos em favor de entidades que se apresentavam como associações de defesa dos aposentados. Em sua quase totalidade, esses descontos eram feitos de maneira compulsória e o aposentado arcava mesmo com o prejuízo desse desconto indevido. Tudo era feito na base do atacado, com 11 entidades participando desse esquema fraudulento. Agora, o que se espera é que o governo restitua esses valores aos aposentados e os fraudadores respondam pelo crime cometido. Em um país sério, esses ladrões estariam todos presos e teriam que devolver o dinheiro para o aposentado. Mas, como nós estamos no Brasil, é o governo que vai restituir esse dinheiro. Resumindo, o governo, nós. Você que acordou cedo agora, você que está saindo aí para o trabalho neste friozinho de 6 graus, é você que vai ter que restituir esse dinheiro que os ladrões levaram dos trabalhadores, dos aposentados, dos pensionistas. Doutor Márcio Coelho, mas e os bancos não sabiam de toda essa tramóia, de todo esse esquema fraudulento? Mais do que isso, Marcelo, o próprio governo sabia dessa prática há anos que isto vem acontecendo. A Advocacia Geral da União, assim como a Controladoria Geral da União, haviam alertado o governo de que esta fraude estava sendo praticada. E isso já vem há anos. Mesmo assim, nada foi feito. A importância da imprensa se revela nesse momento, quando denuncia a existência dessas fraudes. Uma coisa vergonhosa, né? Uma coisa muito triste praticada contra os aposentados. Doutor Márcio Coelho, como reaver esse dinheiro, como o aposentado, o pensionista, ele vai conseguir comprovar realmente que ele foi lesado por esses marginais? Bom, diante da amplitude desse escândalo, né, que envolve todo o Brasil, o governo não vai ter outra solução a não ser restituir esses descontos indevidos que foram feitos por conta de milhões de aposentados que tiveram um prejuízo muito grande. Eu entendo que, diante desse escândalo, o governo vai ter, sim, que devolver, restituir essas importâncias indevidamente descontadas dos aposentados, pois se trata de um escândalo de amplitude muito grande e que envolve todo o Brasil.
Doutor Márcio Coelho, o ideal seria o aposentado ou pensionista consultar um advogado para ver a forma com que poderá restituir esse dinheiro que ele foi pego? Não, Marcelo, neste momento não. Temos que aguardar o desenrolar dos acontecimentos e eu acredito que o governo espontaneamente efetuará a restituição aos aposentados lesados. Doutor Márcio Coelho, o senhor que é um homem experimentado, um profissional realmente capacitado, uma referência nesse assunto aqui no nosso Brasil, não está na hora realmente de termos uma previdência mais transparente e mais segura realmente para o aposentado e pensionista? Marcelo, passou da hora, né? Eu acho que o Brasil vive uma crise de moralidade, né? E essa ausência de boas práticas exala do próprio governo, né? O governo, afinal das contas, sabia da existência dessa prática fraudulenta, há anos vinha sendo cometidas, eram 11 entidades que praticavam essa fraude e o governo nada fazia. Meu Deus do céu. O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, ele foi afastado. Mas não seria o momento também de afastar o ministro também, doutor Márcio Coelho? Com toda certeza. O ministro está na Berlinda, né? O Carlos Lupe, ele está no momento na Berlinda. É possível que ele perca o cargo também. Mas, em contraposição, nós vemos agora que o governo nomeou o Carlos Lupe, que é o ministro da Presidência, para ser conselheiro de Itaipu. Quer dizer, não faz muito sentido, concorda comigo, Marcelo? Não tem o mínimo cabimento, no anexo, né? Num país decente, isso aí não jamais iria ocorrer. E essas fraudes estão ocorrendo desde 2019 ou há muito tempo que elas vêm ocorrendo, doutor Márcio? Foi detectado pela AGU e também pela CGU que essa fraude, a partir de 2019, já vinha ocorrendo e o governo já sabia disso. Agora, é possível até que esta fraude seja anterior a 2019. Nós precisamos aguardar o desenrolar das investigações para colocar tudo no preto e no branco. De qualquer forma, eu acho que é uma coisa, a falência moral do governo em não ter tomado uma providência contra essa fraude praticada contra os aposentados. O antigo governo não havia feito um dispositivo para tentar inibir essa prática desses ladrões, doutor Márcio Coelho? Sim, havia. A AGU, Advocacia Geral da União, e a CGU, Controladoria Geral da União, são os órgãos encarregados de fiscalizar a boa prática com as contas da Previdência. E elas, ao que tudo indica, cumpriram a sua missão, alertaram o governo, mas mesmo assim nada foi feito de prático. Doutor Márcio Coelho, esse país ainda tem jeito? Pois é, né? Eu gostaria de acreditar, né, no nosso Brasil, nesse nosso sofrido Brasil, e a minha esperança é que o país comece a tomar jeito e graças à intervenção pontual da imprensa, que tem tido um papel relevante na denúncia dessas fraudes. É por esse motivo que eles querem uma imprensa com mordaças. É por esse motivo que eles querem que as redes sociais elas tenham um marco, realmente, que elas tenham um limite. É por esse motivo. É para que você que está nos ouvindo nesse momento, que você não fique sabendo de todas essas tramóias e de todas essas canalices que fazem com você, trabalhador, que está nos acompanhando nesse momento no rádio, na internet, que está ouvindo o doutor Márcio Coelho falar conosco aqui nesse momento.
Doutor Márcio Coelho, nós queremos agradecer realmente a sua participação aqui no nosso Alvorada Notícias. Só me responda, realmente foram mais de 6 bilhões e meio de reais que eles levaram dos aposentados? Infelizmente não foi pouco não. É aquele desconto formiga, né? Que o aposentado olha no Olerite e fala, poxa, mas de onde é que vem esse desconto, né? Por que está sendo feito isso? Mas acaba deixando para lá, porque apresenta-se com um verniz de credibilidade, pois houve um desconto no Olerite do aposentado, né? Isso leva muita gente a acreditar que se trata de um desconto legal, legítimo, quando na verdade não foi. Infelizmente. O correto é pegar o extrato todo mês e ficar observando ali o que foi tirado. Infelizmente. Olha que coisa absurda. Agora o aposentado tem que ficar observando o extrato para ver se ninguém roubou, né? Olha que coisa mais absurda. Doutor Márcio... A que ponto chegamos? Que ponto chegamos? Doutor Márcio Coelho, nós gostaríamos no futuro de ouvi-lo novamente aqui, até para orientar o aposentado, o pensionista, como é que ele vai restituir esse dinheiro que ele foi roubado. Eu agradeço a oportunidade, Marcelo, e até a próxima. Doutor Márcio Coelho, esse homem aqui é uma referência no Brasil no que diz respeito à Previdência. E ele esteve conosco para falar a respeito desse assunto lamentável. Roubaram os aposentados e pensionistas. Isso aqui não é para amadores, gente. Isso aqui é... Brasil! Esta é a Rádio Alvorada.